Oi, bem-vindo, bem-vinda à nossa quinta aula de reforço em redação para o Enem. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre argumentação, como argumentar na redação. Não sei argumentar, preciso de ajuda na argumentação. Olha, argumentação é informação, é conteúdo, é leitura. Agora, é possível treinar o seu poder de argumentação. Primeiro, lendo, observando, fazendo anotações, preparando a sua máquina para argumentar, ou seja, reunir informações acerca de um tema específico. Mas tem dois exercícios muito interessantes para treinar a argumentação. Lembra daquele sobre o qual nós comentamos na primeira aula, o warm-up, a textoterapia? Aquele é muito bom. Aliás, eu espero que você esteja fazendo textoterapias todos os dias, antes de começar a estudar, antes de começar a escrever, a praticar. Lembram-se, né? Colocar no papel por 10 minutos ininterruptos, no mínimo, todas as ideias que lhe vierem à cabeça sem nenhum critério, só para desobstruir os canais. Depois, lembre-se de jogar aquele texto fora. O outro exercício, o segundo exercício, é o de livre associação de ideias. Isso é muito interessante. Quando você pega um tema, por exemplo, o tema da redação do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Coloque no papel todas as palavras e expressões relacionadas a esse tema. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é que tem a ver com a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Existe democratização do acesso ao cinema no Brasil? Sim ou não? Anote. Por quê? Dificuldade de acesso ao cinema no Brasil pelas classes menos favorecidas por conta de dificuldades econômicas, concentração dos cinemas em shoppings e regiões centrais, distantes das regiões periféricas onde residem os alunos, os estudantes, as pessoas com menor possibilidade financeira. A necessidade de lutar pela sobrevivência, garantindo itens básicos como comida e moradia, que não deixa espaço no orçamento das pessoas para entretenimento, informação, cultura, como cinema. E por aí vai. O alto custo da entrada no cinema, a dificuldade de locomoção até o cinema propriamente dito, a não priorização do acesso ao cinema pelos governos, dados históricos sobre o cinema, filmes clássicos, coloque no papel filmes dos quais você se lembre, clássicos ou contemporâneos, números se você tiver, sobretudo das informações de subsídio que o Enem entrega na hora da redação, fatos relacionados, tudo que você tiver à mão ou na lembrança, coloque no papel, marque no papel. Livre associação de ideias. Agora, um exercício interessante de livre associação de ideias, você pode fazer na sua casa. Por exemplo, pegue qualquer tema, cinema. Comece a anotar no papel todas as palavras e expressões relacionadas ao cinema. Por exemplo, filme, bilheteria, elenco, roteiro, ator, Oscar, entrada, pipoca, shopping, estreia, longa-metragem, coadjuvante, exibição, tela, entretenimento, lazer, cultura, informação, irmãos Lumière, sétima arte, cinema mudo, protagonista, filme, já falamos, ator, atriz, figurante, elenco, meia entrada, fila, cartaz, cadeira, DVD, documentário, curta-metragem, animação, efeitos especiais, maquiagem, pesquisa, câmera, cinegrafista, iluminador, fotógrafo, público, espectador, história, crítico, crítica, sessão, drive-in, streaming, luz, câmera, ação, claquete, maquinista, estúdio, diária, locação, drama, comédia, mistério, suspense, terror, lanterninha. Na minha época tinha um sujeito chamado Lanterninha, que quando você entrava no cinema, o filme já tinha começado, estava tudo escuro, ele ia com uma lanterna te guiando até a cadeira. Sucesso, trailer, thriller, franquia. Se você quiser estender esse exercício de memória, comece a puxar nomes de filmes, nomes de diretores, nome de atores, enfim, exercício de livre associação de ideias. Ajuda a azeitar a sua memória, a sua lembrança, deixa a sua cabeça potente, desperta informações que vão ser úteis na sua redação. Ressaltando, a argumentação é informação. Coloque no papel todas as informações que você tem. É o seu mise en place, digamos assim, quando você vai cozinhar, você coloca todos os ingredientes ali do lado, um do outro, para poder fazer aquela receita, seu planejamento antes de cozinhar. É isso, é o seu mise en lettre, digamos assim, né? Coloque tudo ali para poder escrever.
Tente, faça livre associação de ideias na sua casa, é muito bom. Quer ver uma outra? Tema, saúde. Vamos lá. Hospital, clínica, pronto-socorro, saúde, doença, prevenção, ambulância, quarto, aparelho, respirador, UTI, CTI, internação, clínica, remédio, medicação, curativo, receita, dose, tratamento, cuidados, enfermeiro, médico, ajudante, diagnóstico, alta, raio-x, radiografia, exame de sangue, exame de urina, tomografia, eletrocardiograma, homeopatia, alopatia, especialidade, especialista, sangue, soro, agulha, prontuário, recuperação, convalescência, cirurgia, centro cirúrgico, asepsia, médico, médica, máscara, oxigênio, inalação, soro, já falamos, né? Tem tanta coisa relacionada ao tema saúde. Livre associação de ideias te ajuda a resgatar palavras, a formar uma constelação semântica que, além de aquecer a sua memória, podem servir como um material que você deixa ali num cardápio para fazer o seu texto. Tudo isso tem a ver com a sua argumentação. Tudo isso fortalece a sua argumentação, o seu poder de argumentar. Ou seja, é ler, minha gente, ler e escrever. É isso que deixa o seu texto, a sua redação tinindo. Textoterapia, o warm-up, que você já conhecia, e a livre associação de ideias. Além, é claro, da sua atividade diária de leitura de bons textos. Olha, a redação de hoje é da Luísa Mello. Olha que maravilha de redação com o tema A Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Ela diz assim: a primeira exibição pública do cinema ocorreu no ano de 1895 na França e, aos poucos, difundiu-se para todas as nações, sendo ainda uma grande fonte de entretenimento, inclusive no Brasil. Além disso, é notória sua função social ao proporcionar aos espectadores tanto uma atividade de lazer quanto uma propagação de informações e de conhecimentos, como os documentários e os filmes contendo alusões históricas. Nesse viés, a Constituição Brasileira de 1988 determina o direito ao entretenimento a todos os cidadãos, assegurando o princípio da isonomia. Entretanto, o acesso aos cinemas no país vem deixando, grandemente, de ser democrático, sobretudo devido à segregação espacial e aos elevados custos, ferindo o decreto, o que demanda ação pontual. Ela vai muito direto ao ponto, né? Resgata a história do cinema, primeira exibição pública em 1895, na França, fala do crescimento para todos os países, fala da função social do cinema, traz a Constituição Brasileira de 88, direito que todos os cidadãos têm ao lazer, e chega aonde ela queria, que é a segregação, o fato de que os altos custos dificultam o acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É um belo primeiro parágrafo. Ela continua argumentando no segundo parágrafo. De certo, o processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma acelerada e desorganizada, provocando o surgimento de aglomerados no entorno dos centros urbanos. Diante dessa conjuntura, essas periferias sofrem, de modo geral, históricas negligências governamentais, como a escassez de infraestrutura básica, de escolas e de hospitais. Não obstante, tais regiões também carecem de espaços de lazer, como os cinemas, que, majoritariamente, concentram-se nas áreas centrais e de alta renda das cidades. Assim, corrobora-se a teoria descrita pelo filósofo francês Pierre Lévy de que toda nova tecnologia gera seus excluídos. Portanto, o cinema, sendo uma inovação técnica, promove a segregação dos indivíduos marginalizados geograficamente. Muito boa a argumentação da Luísa. Ela fundamenta esse segundo parágrafo no acelerado, no que ela chama de acelerado e desorganizado processo de urbanização brasileiro, que teria provocado o surgimento de aglomerados nos entornos dos centros urbanos. Ela fala das negligências governamentais com relação a essas periferias, né? A escassez de infraestrutura, de escola, de hospitais e dos espaços de lazer. Vê como ela monta bem o jogo dela? Ela completa esse quadro de falta de estrutura nas periferias, acrescentando que também não tem cinema, não tem lazer, e conclui o parágrafo citando a teoria do Pierre Lévy de que todas as tecnologias geram seus excluídos.
fantástico o segundo parágrafo da Luísa Mello. Ela está argumentando o tempo inteiro, sem fugir do tema, sem nunca fugir do tema. Ela apresenta uma argumentação rica, direta, simples, fácil, na mosca, fluente, muito legal. Aí ela continua no terceiro parágrafo. Ademais, a maioria dos cinemas pelo Brasil cobram altos valores pelos ingressos das sessões, o que se torna inviável para grande parte da população, haja vista a situação econômica de crise que o país enfrenta, em que muitos indivíduos se encontram desempregados ou possuem baixa renda familiar. Desse modo, descumpre-se a determinação da Constituição Cidadã de igualdade de acesso ao lazer pela população, especialmente um entretenimento tão difundido entre a sociedade e de grandes benefícios pessoais, como a aquisição de informações e a ampliação da criticidade. Por fim, ratifica-se a tese desenvolvida pelo jornalista brasileiro Gilberto Dimenstein acerca da cidadania de papel. Isto é, embora o país apresente um conjunto de leis bastante consistente, elas se atêm, de forma geral, ao plano teórico. Logo, a garantia de igualdade de acesso ao cinema pelos cidadãos não é satisfatoriamente aplicada na prática, impulsionando a segregação social. Ela está o tempo inteiro recheando seu texto de informações para comprovar sua tese da segregação social. No segundo parágrafo, ela falou da falta de escassez nas regiões periféricas. No terceiro parágrafo, ela falou dos altos custos do cinema. Melhor, do alto custo dos ingressos do cinema, o que inviabiliza o cinema para grande parte da população. Ela fala do descumprimento do que está na nossa Constituição Cidadã, de acesso igualitário a todos os cidadãos, ao lazer. Ela cita o livro do Gilberto Dimenstein, Cidadão de Papel, para falar que o país tem um bom conjunto de leis, mas que elas quase sempre ficam no papel, no plano teórico, e ressalta mais uma vez, né, que tudo isso confirma o quadro de segregação social no Brasil, imposto aos cidadãos brasileiros com menores possibilidades financeiras. E ela conclui no quarto parágrafo. Observa-se, então, a necessidade de democratização dos cinemas no Brasil. Para tanto, é preciso que a Ancine, Agência Nacional de Cinema, amplie o acesso da população aos cinemas. Isso ocorrerá por meio do incentivo fiscal às empresas do ramo, orientando a construção de mais cinemas nas regiões periféricas, a redução dos preços dos ingressos e a concessão de gratuidade de entrada para a parcela da sociedade pertencente às classes menos favorecidas, como indivíduos detentores de renda familiar inferior a um salário mínimo. Dessa forma, mais brasileiros terão a possibilidade de acesso aos cinemas e, finalmente, a isonomia será garantida nesse contexto, reduzindo a desigualdade entre a população. Percebem que ela começou o texto falando de isonomia e concluiu o texto falando de isonomia, né? Discurso fechado, circular, quando você retoma no último parágrafo aquela ideia iniciada no primeiro. Quer dizer, o seu texto está coeso, coerente, as suas ideias, as suas argumentações, todas foram ali encadeadas corretamente, com precisão, com rigor formal. Belíssimo texto da Luísa Mello, mereceu nota 1000. Agora, observe que nesse último parágrafo, como ela colocou bem, né, elencou bem o que fazer na sua proposta de intervenção e como fazer, né? Observe isso nos textos, desconstrua os textos que você está lendo, sobretudo essas redações notas 1000. Eu adoro colocar aqui do lado o original, o texto que ela entregou na folha do Enem, porque eu acho que torna o nosso exercício, a nossa avaliação mais humana, né? Palpável. Olhar esses textos originais, manuscritos, nos aproxima da nossa meta, né, de fazer uma redação nota 1000 no Enem, em qualquer outro vestibular, em qualquer outra prova. Você tem total capacidade de construir textos brilhantes. É só afiar o seu cálamo, só se preparar, treinar. Dá trabalho, mas é muito, muito possível. É isso. Obrigado, boa leitura, bom trabalho e até a nossa próxima aula. Um abraço, até já.